Pastor Éder, pode vir. Microfone para ele aqui, por favor. Vocês permaneçam em pé até que ele vos ordene a sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias para estarmos refletindo na palavra de Deus. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, para que nós possamos estar refletindo nas Escrituras Sagradas. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, conhecendo a igreja, a qual é pastoreada pelo pastor, eu chamo David, né? Pastor Davi. Pastor Davi se tornou assim um amigo, porque a gente não se conhecia. E antes que eu esqueça, o Daniel não pôde estar aqui, ele mandou aquele abraço para o senhor. Eu louvo pela oportunidade de estar ministrando nesta igreja. Campo do Guará eu ministro bastante na Bahia. E conhecendo os nobres pastores aqui, toda a igreja, a qual já disse, pastoreada por este amigo e este homem de Deus. Louvo a Deus pela minha família que me acompanha. A maioria das igrejas que eu vou costuma estar acompanhado da minha família. Eu acho isso de fundamental importância. Mas sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho, capítulo 23, a partir do versículo 33 e também o versículo 34. Todos encontraram? Leiamos a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Amém. Podeis assentar. Em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada apresenta para nós os três evangelistas iniciais, Mateus, Marcos, Lucas, que são os evangelhos sinóticos semelhantes, que descreve o ministério, nascimento, ministério e a vida pública de Jesus. Mas o quarto evangelho é um evangelho que trabalha de forma diferenciada, onde apresenta a divindade de Jesus e parte do ministério de Jesus também. Mas o terceiro, no qual nós fizemos a leitura, dentre os sinóticos, no capítulo 23, o evangelista Lucas está descrevendo o cenário final do ministério do Senhor. E como nós estamos num culto de ceia, estamos celebrando um momento mais importante, ou o momento mais importante da igreja, que é a ceia do Senhor, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo no Calvário, onde nós refletimos naquilo que Jesus fez por nós. É preciso então voltarmos a esse texto aqui que nos fala da crucificação. Esse texto que apresenta para nós algumas verdades importantes, esse texto que apresenta para nós as palavras finais de Jesus, os momentos finais de Jesus como homem. Porque eu disse que os três evangelhos iniciais estão mais preocupados em mostrar o lado humano de Jesus, mas João apresenta o seu lado divino. E quando nós olhamos nos quatro evangelhos, nós vamos observar que Jesus, tanto ele era humano, quanto ele era divino. Deus se fez homem, João capítulo 1 e o versículo 14, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Este verbo que habitou, em outras palavras, João usa uma expressão que tem o sentido de tabernacular. Ele armou a sua barraca, a sua tenda, porque a concepção joanina é de que a morada
de Jesus nesta terra era o seu corpo. Enquanto ele estava em forma humana, ele tabernaculou entre nós e a sua glória foi revelada. E aqueles que viram a glória de Jesus sendo revelada foram alcançados, e o povo que andava em região de sombra e de mortes viu raiar a luz, e a igreja do Senhor continua debaixo desta luz que irradia todo mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, João, ele escreve-nos acerca de Jesus manifesto ao mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse texto de Lucas, capítulo 23, fala-nos que Jesus estava indo em direção ao Calvário. O ministério de Jesus se passou, a vida de Jesus estava caminhando para um fim terreno aos olhos humanos, e quando Jesus estava indo em direção ao Gólgota, o lugar da caveira, depois de ter sido julgado de forma equivocadamente pela madrugada, o dia amanhece, Jesus foi chicoteado. Nós sabemos que a flagelação romana era difícil, porque era a maior pena capital, a tal ponto que um homem romano, um cidadão romano, jamais poderia ser crucificado. Então, alguém que fazia parte do império, que tinha nacionalidade, cidadania romana, não poderia ser crucificado, porque era a pena capital mais horrível. Havia sido implantada pelos persas, pelos medos, por gregos e tantas outras civilizações que praticavam a crucificação. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi sentenciado por Pôncio Pilatos e ele foi então condenado à morte a pedido do povo de Israel. É bem verdade que Lucas está nos dizendo no texto sagrado que eles não compreenderam, porque se eles entendessem ou tivessem entendido que eles estavam matando o Filho de Deus ou o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, eles não teriam feito isso. Mas os homens foram levados pelos seus pecados, pelas suas ignorâncias, e crucificaram o Filho de Deus. Jesus foi levado até o Monte Caveira. A palavra caveira, ela aparece no nosso texto, que é oriunda do latim, né? Vem do latim. Era um monte fora da cidade de Jerusalém, que tinha um formato, uma aparência geográfica de uma caveira. É por isso que este nome é dado a esta região montanhosa que ficava às proximidades de Jerusalém. E aqui eu aprendo algumas lições importantes. Eu aprendo aqui neste texto que nós lemos, que Jesus, ele vai na sua trajetória em rumo ao Calvário, e ele vai pronunciar algumas palavras que elas devem ser trazidas à nossa memória, especialmente em um momento como esse da ceia do Senhor. Eu aprendo aqui os últimos 7 ditos de Jesus na cruz, as últimas 7 frases que Jesus pronunciou quando ele estava entre os céus e a terra, porque Jesus já estava no madeiro, Jesus não estava mais sobre a terra, Jesus estava pendurado entre os céus e a terra. E eu vejo uma outra cena que eu acho interessante do ministério de Jesus, eu acho que foi a única na vida dele, anterior a essa, é quando ele está entrando em Jericó, e ele está ali, e Zaqueu está numa posição em cima de uma figueira brava, e quando Zaqueu está, Jesus olha para ele, chama pelo nome, aponta para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce-te depressa de onde você está. Sabe por que eu entendo que Jesus mandou Zaqueu descer depressa no cenário, no seu ministério? É porque, irmãos, o lugar do homem não é em cima, o lugar do homem é embaixo, o lugar de Deus é em cima. Deus é quem olha de cima e governa a terra. Quando ele olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, o que você está fazendo aí? Você pensou que ia me surpreender? Desce depressa, porque hoje veio salvação à tua casa. A salvação do Senhor Jesus chegou à nossa casa. Jesus mandou Zaqueu descer depressa, e quando ele desceu, ele foi alcançado pela graça de Jesus que estava sendo revelada. Eu só encontro no Novo Testamento essa cena em que o homem está em cima e Deus embaixo, mas Jesus olha para Zaqueu e disse: desce. Agora o cenário da cruz é diferente, ninguém poderia mandar Jesus descer da cruz.
Jesus estava indo ao Calvário, estaria sendo crucificado, mas ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele disse aos seus discípulos no fim do seu ministério: a minha vida eu a dou e a tomo, porque eu recebi autoridade e tenho autoridade para isso. Sabe por que que Jesus não desceu do Gólgota, não desceu da cruz do Calvário? Porque Jesus estava ali como sacrifício perfeito em o nosso lugar. Louvado seja o nome de Jesus. As frases que Jesus pronunciou na cruz do Calvário, elas continuam transformando vidas de pessoas. E você pode perguntar, quais foram estas frases que Jesus pronunciou quando estava ali no Gólgota, quando Jesus chega e é colocado sobre o madeiro. Jesus é deitado sobre o madeiro, os pregos são colocados sobre as suas mãos. Jesus havia percorrido a cidade, havia chegado fora da cidade, estava no monte, e quando ele está ali, ele é deitado sobre o patíbulo, é apregado as suas mãos, os seus pés é colocado sobre aquela estaca aonde Jesus foi pendurado, e então Jesus está entre os céus e a terra. E quando Jesus está entre os céus e a terra, Jesus pronuncia a primeira palavra diante da multidão que estava ali. Por quê? Porque os discípulos haviam abandonado a Jesus. No meio da caminhada, os discípulos haviam deixado a Jesus na fuga da noite. Desde o jardim do Getsemane, os discípulos haviam abandonado a Jesus. Pedro havia negado diante da casa do sacerdote. Os demais ficaram desapercebidos. E quando amanhece o dia, que Jesus está lá, próximo às 9 horas da manhã, para ser colocado no madeiro, somente algumas mulheres e João, discípulo amado, está ao lado de Jesus, uma multidão de curiosos que estão à volta da cruz, os soldados romanos que estão ali, meus queridos. E quando Jesus está naquele cenário, uma multidão de pessoas à sua volta, a guarda romana vigiando ali, para que ninguém pudesse remover aquele homem da cruz. E então, meus queridos, quando Jesus está no Calvário, Jesus olha para a multidão que estava ali e pronuncia essas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É bem verdade que eles tinham consciência até certo ponto de que estavam crucificando um homem. O que eles não estavam cientes é de que eles estavam crucificando o próprio Criador em forma humana. Jesus estava ali na cruz do Calvário intercedendo. Irmãos, veja que o ministério de Jesus é marcado desde Caná da Galileia, no capítulo 2 de João, por milagres, mas o ministério de Jesus também é marcado pelo perdão. Quantas pessoas vieram até Jesus, chegaram até Jesus, e quando chegaram a Cristo esperando a cura, Jesus muitas das vezes apontou para aquele homem, para aquela mulher e disse: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. A maior dádiva de Deus para a vida do ser humano, meu querido, não é unicamente a cura divina, mas é o perdão dos pecados. Quando se fala de perdão dos pecados no contexto atual, parece que a igreja e muitas pessoas ficam sem entender. Jesus morreu no Calvário para perdoar os nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, ele diz: porque as vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o rosto de vós, para que ele não vos ouçam. Então, quando nós nos chegamos a Cristo, e nós estamos aos pés de Cristo, como muitas pessoas chegaram no ministério do Senhor, se colocaram aos pés do Senhor, Jesus apontou para eles e disse: filhos, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, se Jesus perdoa os nossos pecados, nós não podemos dizer como os fariseus: quem é esse que tem autoridade, quem ele pensa que é para perdoar pecado? E Jesus olha para os fariseus em um determinado contexto e diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu digo ao paralítico: levanta e anda. Quantas das vezes Jesus fez isso no seu ministério? O ministério de Jesus está marcado pelo perdão dos pecados. Jesus veio para perdoar uma geração corrompida. Jesus ainda hoje continua perdoando, salvando, libertando, transformando, porque a primeira palavra na cruz do Calvário que ele pronunciou foi a palavra do perdão.
Jesus poderia ter escolhido uma outra palavra para pronunciar ali no momento em que ele estava pendurado entre os céus e a terra. Jesus é o sacrifício perfeito pela humanidade que precisa ser redimida da sua transgressão, porque a transgressão do ser humano distancia ele de Deus. Mas quando Jesus está entre os céus e a terra, Jesus está oferecendo-se como um sacrifício em nosso lugar e dizendo: olha, somente eu, como filho do homem, como Deus encarnado, tenho o poder de perdoar os pecados. Pai, perdoa-lhes porque eles não compreenderam o que estão fazendo. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não somente perdoou pessoas que estavam ali naquele contexto, mas continuou alcançando vidas por mais de 2000 anos, e a igreja dos dias de hoje continua sendo alcançada pela graça e pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. O primeiro dito na cruz de Jesus foi a palavra do perdão. Ele intercede pelos transgressores. Quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas muitas das vezes desacreditam da ministração da palavra, mas a Bíblia diz que ele foi oferecido por nós, e ele levou sobre si. O profeta Isaías 53:5, ele vai dizer que ele tomou sobre si as nossas transgressões é plural, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados pelas pisaduras, pelas feridas de Jesus, porque o seu sangue foi derramado, não foi para perdão do pecado dele, porque ele não pecou, como ovelha muda. O profeta Isaías vai continuar dizendo no versículo 9 ao 12, que ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca sequer. Jesus não abriu a sua boca, não reclamou, mas quando ele está no Calvário, que ele está entre os céus e a terra, Jesus ergue a sua voz, depois de ter sofrido, sido injuriado, sido chicoteado, flagelado. Jesus ergue a sua voz para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não estão compreendendo o sacrifício perfeito. Israel esperou gerações oferecendo sacrifícios de novilho, de cordeiros, mas no dia em que João viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Israel não compreendeu. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja do Senhor tem compreendido a mensagem de João Batista quando viu Jesus indo ao Jordão. João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisamos, irmãos, de sangue de cordeiros, porque o Cordeiro Imaculado foi oferecido na cruz do Calvário, e quando ele estava lá sendo oferecido, a sua primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes. É por isso que nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, porque ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. A segunda palavra de Jesus na cruz do Calvário é que no meio daquela multidão havia um homem. E nós sabemos que Jesus estava no meio de dois homens, um ladrão à sua direita e o outro à sua esquerda. É interessante que, no contexto mais histórico, a cruz do meio sempre era para aquele que era considerado o pior dos, criminosos, e tantas outras qualificações que você queira atribuir. Mas é certo que no contexto era uma cruz reservada. E Pôncio Pilatos ainda colocou lá nos 3 idiomas, hebraico, grego e latim. Eu acho interessante que aquele folheto evangelístico está sobre a cruz de Jesus. Os olhos dos que entravam a Jerusalém na semana da Páscoa viam Jesus e diziam: olha, mas este homem aí no centro da cruz é considerado o pior, e está escrito sobre a sua cruz um letreiro em hebraico: este é Jesus Nazareno, o Filho de Deus. O hebraico era a língua da religião, era a língua oficial da religião em Jerusalém. Então todas as pessoas que vinham para a Páscoa estavam sabendo que o Filho de Deus estava morrendo como o Cordeiro verdadeiro. Ali também a língua latim era a língua do Império Romano. Quando as pessoas estavam ali naquela cidade de Jerusalém, ou estavam entrando, eles podiam entender que o Império Romano estava crucificando o Filho de Deus, e todos poderiam ler no latim.
Interessante que a Bíblia diz que foi escrito em grego também, que era a língua comum de toda a população, até aquela pessoa que não sabia escrever, como Pedro, no seu início de ministério, ele poderia ler em grego porque era a língua comum da população dentro do império. Então não ficou ninguém sem ser evangelizado naquele dia. Todos que adentravam a Jerusalém, do império, da população comum, da religião, que vinham fazer as suas oferendas no templo, passavam e via pendurado entre os céus e a terra o Filho de Deus que Pilatos havia colocado em inscrição. As pessoas, quem sabe, ficaram sem compreender, mas eu quero te dizer que é naquele momento que Jesus está ali, que ele vai pronunciar a sua segunda frase, o seu segundo dito. Jesus olha para o homem que estava à sua volta, vê aquele homem sendo colocado numa condição igual à sua, e aquele homem que estava à sua volta, ao seu lado, ou os dois, melhor dizendo, um blasfema contra Jesus, o outro olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim, eu sei que eu mereço, eu sei que o meu colega que está ao meu lado merece estar aqui, porque nós fizemos coisas erradas, mas o Senhor me parece que não fez nenhum mal, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmão, Jesus não estava prometendo uma época futura para que aquele homem pudesse estar no reino, não. Jesus automaticamente olha para aquele ladrão arrependido, impõe a sua mão, quem sabe, vamos dizer assim, de forma espiritual. Jesus olha para ele e diz assim: olha, filho, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus não estava fazendo uma promessa futura em longa data, não. Jesus estava claramente dizendo: filho, os meus braços estão abertos. Sabe por quê? Porque eu estou aqui para morrer por você. Jesus havia orado: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Quando aquele homem se arrepende, Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A promessa de Jesus do paraíso foi uma promessa instantânea. No final deste dia, você que estava caminhando para a perdição eterna, você terá o direito de entrar no paraíso pelas portas. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que aquele homem que estava à beira da morte, que estava caminhando para o inferno, ele encontra-se com a vida, recebe o perdão dos seus pecados, Jesus purifica de todo o pecado, e naquela mesma sexta-feira, uma sexta-feira comum, como qualquer uma outra sexta-feira, a única diferença é que naquela sexta-feira exclusiva estava pendurado entre os céus e a terra o Filho de Deus. E Jesus olha para aquele moço e diz assim: tu entrarás no paraíso, eu entrarei e tu entrarás também ainda hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Eu aprendo que Jesus continua salvando, que Jesus continua libertando e dando direito à mesma igreja nos dias de hoje, de entrar no paraíso pelas portas. Não foi somente aquele homem que se arrependeu, são as pessoas que estão ouvindo, você que nos ouve através da internet, você que ouve na igreja, que ainda não abraçou esse Cristo da cruz, como aquele homem reconhece a Jesus no Gólgota, como aquele homem entende que a solução para o problema dele estava em Jesus. Da mesma forma, eu quero te dizer, Jesus continua sendo a solução para o teu problema, para o meu problema. Ele é quem sara, é Ele quem cura, é quem liberta, é quem perdoa, e que nos dá o direito de entrar no paraíso. Sabe por quê? Porque somente Jesus morreu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Foi a palavra da salvação. A palavra do perdão, a palavra da salvação é a terceira palavra de Jesus na cruz, ou a terceira frase, o terceiro dito que Jesus pronunciou. O segundo dito, melhor dizendo, o terceiro, foi uma palavra de responsabilidade. Jesus está ali na cruz do Calvário, Jesus perdoa as pessoas que estão à sua volta, Jesus salva um homem que está ao seu lado. E da mesma forma, no meio da multidão, Jesus olha para Maria, que estava ali, e Jesus vê que a sua vida está caminhando para o fim naquele ministério terreno. Jesus olha para a sua mãe e disse: mulher, eis aí o teu filho. E então Jesus olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe.
Irmãos, este cenário é um cenário em que nós aprendemos que Jesus delega a responsabilidade. Jesus está dando uma responsabilidade, o cuidado da vida de Maria e o amor que Jesus tinha pela sua mãe. Porque Jesus estava morrendo e Jesus, creio eu, que naquele contexto, ele era o representante, porque ele era o primogênito. Você não vê José, aonde está José? José já tinha morrido certamente, e então Jesus era o chefe daquela família, vamos dizer assim, porque ele era o representante máximo, era o primogênito da família, e quando Jesus está morrendo, ele delega a autoridade a alguns que estão ali, e especificamente João, que era o seu discípulo amado, e disse: João, acolhe a minha mãe, cuida dela. Jesus está preocupado, irmãos, pendurado na cruz com as pessoas. Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus olha para Maria e disse: mãe, eu não estou te abandonando, simplesmente eu estou te dando o direito de entrar no paraíso, como este homem vai entrar. Jesus estava comprando para Maria, Jesus estava comprando para aquele criminoso, Jesus estava comprando para todos que estavam lhe rejeitando o direito da vida eterna pelo seu sacrifício no Calvário. É por isso que ele olha para Maria e disse: olha, cuida dela, João, continue amando ela. A história nos diz que João foi morar em Éfeso anos depois 13 anos aproximadamente. E quando ele está em Éfeso, na região da Ásia Menor, Maria está com ele. Até hoje nós sabemos, pela história e arqueologia, que existe fundamentação de que Maria viveu na cidade de Éfeso, os seus dias finais. E João esteve em Pátimos, e João esteve exilado e voltou a Éfeso. Porque quando Deus tem projeto nas nossas vidas, irmãos, tudo vai ocorrer de acordo à vontade dEle. E Maria estava ao pé da cruz. Maria estava ao lado do Cristo da cruz, mas ela não podia fazer nada, mas Jesus podia fazer por ela. Jesus intercede por ela, e eu aprendo aqui que um dos ditos de Jesus foi uma palavra de responsabilidade delegada a João para cuidar. E nós, como igreja, nós temos uma palavra de responsabilidade. A igreja é um hospital que cuida daqueles que estão enfermos espiritualmente, porque não temos como separar, irmão, a espiritualidade do físico. No dia em que nós separarmos a nossa espiritualidade do nosso físico, a vida cessou. Então a igreja, ela cuida, é uma casa que cuida, é a casa de oração, de libertação, de salvação. Porque eu entendo, todas as vezes que Jesus usou o verbo salvar, sozo no grego, essa expressão significa salvar, curar, libertar, libertar de possessão demoníaca. Essa palavra no texto original tem toda essa ideia. Então, quando Jesus, ele liberta, irmão, ele liberta no todo. Ele liberta o nosso físico das drogas, do alcoolismo, da prostituição, dos vícios, do pecado. Jesus liberta por completo. Louvado seja o nome de Jesus. Caminhando para o fim da mensagem. A quarta palavra de Jesus, além do cuidado com Maria, foi a palavra do sacrifício. Se lembre que Jesus pronunciou essas palavras, as 3 primeiras, desde as 9 da manhã, Jesus foi pendurado, até o meio-dia. Mas do meio-dia até as 3 da tarde, houve escuridão, trevas. Não foi um eclipse, não. Houve escuridão e o sol não brilhou naquele momento. Sabe, as nuvens tomaram conta do espaço e não estavam dando conta à natureza de ver a morte do Criador como homem. E quando Jesus está no Calvário, depois das 3 da tarde, ele pronuncia a sua quarta frase. Quarta frase de Jesus no Calvário é aquela bem conhecida, quando ele está no Monte Gólgota, e então Jesus ergue a voz. Irmãos, eu acho interessante que a pessoa que está pendurado numa cruz, os braços, imagine, das 9 da manhã às 3 da tarde, de braços abertos. São cãibras, a fragilidade, o sangue que esvaiu. Nós conhecemos o contexto da flagelação, que muitos morriam na flagelação, e Jesus foi. Jesus não teve condição de levar em toda a caminhada o patíbulo da cruz, mas Jesus levou uma parte, e Simão Cirineu levou a outra. E quando chega lá, que ele é colocado, que ele está lá,
Jesus ainda tem força. O texto, conforme escreveu Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus, mesmo debilitado ali ainda, ele ainda tem força, ele ainda encontra forças para gritar. E ele grita alto: Eli, Eli, lama sabachthani, aquela frase que ele pronuncia em aramaico, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus citando o Salmo 22, Jesus está recitando este salmo, e o versículo 1, e dizendo: ó Senhor, este sofrimento físico é grande, mas agora o Senhor está me abandonando, deixando morrer sozinho. É como se o pai, vamos imaginar que o pai estivesse virando as costas e dizendo: olha, o sacrifício é seu, você vai oferecer. É a segunda pessoa da Trindade, irmãos, que está oferecendo o sacrifício. A natureza não aguentou, o pai não olha para a cena, se é que Deus não pode olhar para nada, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos de tratar. Mas por um dado momento, Jesus está espiritualmente ali morrendo sozinho, e Jesus clama: por que me desamparaste? Quantas das vezes nós pensamos que Deus nos abandonou? Deus não nos abandonou, irmãos. Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Até porque Jesus, ele foi deixado para morrer sozinho, porque ele é o sacrifício perfeito. Nós não somos. Nós dependemos do sacrifício perfeito. Nós dependemos do sacrifício de Cristo. Por isso que quando nós estamos passando por lutas, problemas, nós olhamos para Ele e Ele nos compreende. E aí você deve entender: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó e cinza, mas Ele é o sacrifício perfeito. E Jesus está ali e clama, e as pessoas dizem: vamos ver se Elias vem atendê-lo. Nem isso entenderam, que Jesus estava dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Eu tenho que morrer sozinho aqui. Jesus morreu como ovelha muda, Jesus foi oferecido em o nosso lugar, sem nenhuma transgressão, sem nenhum pecado, tomou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Louvado seja o nome de Jesus, para ganharmos tempo de caminhar para o fim. A quinta palavra de Jesus, a da humanidade. A quinta frase que Jesus pronunciou foi da dor física. Já a dor espiritual, agora a dor física de Jesus. Quando ele está ali, que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele diz: tenho sede. Irmãos, quando Jesus foi debruçado sobre o patíbulo da cruz no Calvário, as pessoas caridosas tinham levado para ele mirra com fel. Era um tipo de anestésico que se oferecia para amenizar a dor daquele que estava sendo pregado no madeiro. Jesus não quis. Mas depois do seu sangue esvaindo, irmãos, quem já sofreu algum tipo de acidente sabe que a primeira sensação, 5, 10 minutos depois que você perde sangue, vem o quê? A sede. Vem a sede. Você começa a sentir sede, você quer beber, você não pode beber quando você tem alguma fratura exposta, algum corte, porque isso vai te prejudicar. E quando Jesus passa toda a madrugada, se esvaindo em sangue, flagelado, levado, esbofeteado, e que Jesus já está no Calvário, o seu sangue quase que todo se esvaiu, Jesus ainda está lá, tem força para gritar. E Jesus então, como um homem perfeito, Jesus sendo o nosso sacrifício perfeito, ele ainda olha para as pessoas que estão à sua volta e diz: eu estou com sede. É verdade, Jesus devia estar com muita sede. A água da vida, aquele que havia dito para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Parece até paradoxo, mas Jesus estava dizendo: eu tenho sede. Sabe por quê? Porque Jesus se esvaía, Jesus estava morrendo e ele estava com muita sede. Então o soldado pega a lança com aquela esponja e vinagre revitalizava. Era a posca comum que o soldado romano usava para beber durante, quem sabe, o final do dia e a noite que vinha chegando. Então ele molha naquele vinagre, coloca na boca de Jesus, Jesus provando ali, então, cumpre as escrituras. E nós vemos o sofrimento físico de Jesus, porque ele era Deus, mas também homem. Palavra da humanidade, sofrimento físico de Jesus no Calvário. E a sexta, penúltima,
é o sacrifício perfeito, a palavra da redenção. Depois de ele provar o vinagre, vem a sexta frase de Jesus, o sexto dito de Jesus na cruz do Calvário. Ele olha para os que estão ali e diz: está consumado. Irmãos, esta palavra no contexto das pessoas, todas elas conheciam no contexto romano e contexto grego. Tetelestai era uma palavra comum que era utilizada. Imagine que o sacrifício da Páscoa da quinta para a sexta-feira, o sacerdote entrou no templo de Jerusalém, ofereceu o sacrifício do cordeiro, e quando ele ofereceu o sacrifício do cordeiro pascal, ele pronunciou esta palavra: está consumado, foi quitado a dívida de vocês. O povo estava lá fora esperando. A diferença é que naquele ano em que Jesus foi crucificado e que o cordeiro foi imolado no altar, na sexta-feira, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava na cruz e estava dizendo: eu sou o sacrifício perfeito, está consumado, de uma vez por todas foi quitada a dívida que faz separação entre vocês e Deus. Jesus pronuncia esta palavra, quando ela soa aos ouvidos das pessoas, as pessoas dizem: olha, ele está dizendo que ele é o cordeiro que é oferecido no altar da Páscoa. É isso. Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 5 e versículo 7, Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa que foi oferecida por nós. Cristo foi oferecido por nós como cordeiro imaculado, como a nossa Páscoa. E ali, meus queridos, a palavra da redenção é pronunciada. A penúltima palavra de Jesus é a palavra da redenção. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus já nos redimiu. Nós somos redimidos. Sabe aquele hino da harpa cristã? Pelo sangue de Jesus nós fomos redimidos, pastor? Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Nós não precisamos de sacrifícios de cordeiros, porque o Cordeiro de Deus nos dá a vida eterna. Irmãos, e quando Jesus pronuncia essas palavras, é interessante que no contexto social, às vezes alguém não tinha condição financeira, as pessoas tinham dificuldades como nos dias de hoje. A pessoa ia em um determinado mercado, ele não tinha condição de pagar a sua compra, então ele assinava algo, deixava lá um termo de compromisso, ele voltava tempo depois para pagar a sua dívida, e pagando a sua dívida, ele recebia aquela cédula, aquela promissória, e ele podia rasgar e dizer: está quitado, está consumado, não devo mais nada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a dívida que vocês tinham diante de Deus está paga, eu já paguei pelo sangue que foi vertido pela minha morte, que está sendo agora concretizada na cruz do Calvário. Sabe por que é que eu estou aqui? Sabe por que é que você está aqui? É porque Jesus já comprou e já pagou o direito de vida eterna. Glória a Deus. E por último, a palavra que Jesus pronunciou, ou a última frase, o último dito de Jesus na cruz do Calvário, é uma palavra de entrega. Não tinha mais nada a ser feito, irmãos. Tudo que nós precisávamos estava ali entre os céus e a terra. O Cordeiro, que pronunciou palavra de perdão, de salvação, de conforto, que pronunciou os seus sofrimentos espirituais, físicos, mas que chega ao final da sua trajetória e diz: olha, tudo isso eu fiz, sabe por quê? Porque eu amo vocês. Foi por amor, foi para salvar. E é por isso que, como eu disse, a palavra do sacrifício, sacrifício perfeito, insubstitutível, ele não precisa ser mais substituído, não precisamos mais. Não precisamos trazer cordeiros ao templo, porque o cordeiro está conosco todos os dias até a consumação do século. Palavra da entrega, ele disse: Pai, Lucas capítulo de número 23 e o versículo 46, Jesus está consumado, e erguendo a cabeça ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu Espírito. Jesus consuma ali. A palavra da entrega é a palavra da expiação, da expiração, do fim da vida de Jesus. Mas o sangue que corria na morte de Jesus estava nascendo a igreja. Como disse Tertuliano, o sangue
dos mártires também é a semente do cristianismo. Sabe por que que a igreja continua crescendo? Porque essa igreja foi comprada pelo sangue, essa igreja vive pelo sangue, essa igreja morre, se for preciso, na sua fé pelo sangue que foi vertido. Sabe por quê, irmãos? Não tem adversidade, não tem problema, não tem enfermidade que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Te coloque de pé nesta noite. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nem a profundidade, nem a fome, nem a tristeza, nada, porque Ele já conquistou, se entregou no Calvário, e a última palavra dele foi a palavra de entrega. Por isso, nesta noite, entenda os 7 ditos da cruz. Jesus se entregou por você, Jesus se ofereceu como sacrifício perfeito, Jesus te deu o direito de vida espiritual, vida física, restauração, através do amor revelado na cruz do Calvário, e nós por fim temos o direito de entrar no paraíso pelas portas. Aleluia, Ele nos perdoou. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero convidar o pastor David para dar prosseguimento, mas eu quero orar rapidamente pela tua vida. Curva a tua cabeça, eu quero orar, entender que as 7 frases da cruz, elas continuam vivas ainda hoje, elas continuam pulsando na igreja, e por maior que seja a adversidade, se você estiver aos pés do Cristo da cruz, Ele está contigo todos os dias. Pai, nesta noite nós queremos orar pela tua igreja. Pai, nós te apresentamos as pessoas que estão do outro lado ouvindo a tua mensagem. Pai, que o Senhor possa alcançar os corações, as vidas que estão destruídas, mas que podem, meu Deus, alcançar o perdão do pecado, a salvação, meu Deus, a reconciliação e entrar no paraíso como a igreja vai entrar pelas portas, pelo precioso sangue de Cristo, do Cordeiro Imaculado, que foi oferecido no Calvário em o nosso lugar. Deus, eu ministro nesta noite a tua bênção. Pai, sopra o vento do teu Espírito nesta noite. Abençoa a tua igreja. Eu te peço, meu Deus, alcança vidas que estão precisando de um milagre, em qualquer área das suas vidas, seja sentimental, espiritual, financeira. Vai entrando nos lares deles, tocando pela tua mão poderosa, que foi, meu Deus, ali dilacerada no Calvário, mas nos deu vida e vida com abundância. Nós ministramos a bênção sobre o teu povo, e assim nós te louvamos certos da vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor David, que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus, e rogo as orações dos santos, em favor da minha família, para que o Senhor continue nos dando da sua graça. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Bênção de Deus, essa palavra profunda e que alcançou nossos corações e nossa mente. Estou feliz por tudo que eu vi nessa noite. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa abençoar o pastor Éder, possa continuar sendo esse instrumento nas mãos de Deus,